Agora nós vamos resolver das questões. Nós vamos da questão 13 até a questão 20 neste bloco. Neste bloco nós vamos resolver aquelas questões de bancas que são mais genéricas, mais basiconas. E aí depois vem o segundo bloco de questões em que eu vou trazer bancas mais complexas, FCC, FGV, Sebrasp. Nesse primeiro bloco, eu já começo com observações importantes. Eu quero que você numere também as observações importantes que eu fizer até o final da aula. A gente vai usar romanos, tá bom? Para numerar as observações importantes. Primeira observação importante. Fé não é café. Atenção. Fé é diferente de café. Por quê? Fé. O acento de fé, qual é a justificativa do acento de fé? É a justificativa número 4. Monossílabo tônico, terminado em E. Tudo bem? E qual é a justificativa de café? Café é a justificativa número 1. Oxítona, terminada em E. Tudo bem? Então, são regras diferentes. O que você vai ver nas questões? Você vai ver bancas que vão querer dizer que esse acento aqui de fé pode tanto se justificar pela regra 4, como pode se justificar pela regra 1. Ou seja, tanto eu poderia encarar fé, justificar o seu acento em função de ser um monossílabo tônico, terminado em E, mas, por que não também, já que a gente conta a sílaba tônica de trás para frente, e já que fé só tem uma sílaba, essa seria a última sílaba, então por que não chamar de oxítona? Há autores que dizem que tanto faz, mas para a prova, não. Tá bom? Então não caia nessa. Existe aí uma lógica nisso? Existe. Porque fé é um oxítona também. Só que o acento de fé é justificado pela regra dos monossílabos. Não é a regra dos oxítonos. Os monossílabos tônicos são encarados como monossílabos tônicos, regra número 4, e não como a regra número 1. Tudo bem? Segunda observação importante. Evitá-lo tem a mesma justificativa que o acento de café. Por que você está falando isso? Vou te mostrar. Tá vendo aqui? Ó. Como é que a gente justifica o acento de evitá-lo? Evitá-lo. Quando você separa as sílabas de evitá-lo, parece, quem olha assim rapidamente, vai dizer assim, não seria, ó, uma paroxítona? Olhando assim, não parece uma paroxítona? Evitá-lo, entendeu? E aí é uma pegadinha comum das bancas, perguntar se é uma paroxítona. Só que não. Em evitá-lo, isso tudo não é uma coisa só. Evitar é uma coisa e o lo é outra. Entendeu? É uma paroxítona, Dri? Não. Por quê? Porque evitar é uma palavra e o lo é outra. Então, você vai justificar o acento de evitá-lo como oxítona terminada em A, E, O, em ens, que é a nossa regra número 1. Então, não posso considerar a regra número 2 aqui, porque isso tudo não é uma coisa só. Isso aqui é o verbo e isso aqui é o pronome, que está com ênclise é o verbo. Então, são dois vocábulos. Esse primeiro, que é o evitar, é acentuado porque é oxítona terminada em A. Tá bom? Então, essa é a justificativa. Por isso, a pergunta é,
evitá-lo tem a mesma justificativa que o acento de café? Evitá-lo é igual ou é diferente de café? Ora, ambas são oxítonas, uma terminada em A, outra terminada em E, a justificativa é a mesma, então são oxítonas. Regra número 1, é 1 e 1. Tá bom? Pegou? Tá bom? É evitar ele, isso. Evitar ele, isso aí. Outra questão que você vai ver aí em prova é imã. Imã é igual a mesa? Vamos pensar? Ó. Essa é a observação número 3. Então, vamos pensar. Toda vez que você tiver que pensar sobre um acento, você vai fazer aquilo que eu venho te ensinando. Peraí, Dri, eu quero entender. Deixa eu pensar. Você vai fazer assim, você vai começar separando as sílabas da palavra. Comece separando as sílabas. Chame o feito à ordem, ó. Imã. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, imã. Aí depois de você separar as sílabas, você faz aquilo que você aprendeu comigo, que é ficar repetindo. Imã, para ver qual é a forte. Se você não souber qual é a forte, não dá nem para raciocinar sobre o acento. Primeiro passo é separar as sílabas, não esqueça o passo a passo. Segundo passo é identificar a sílaba forte, a sílaba tônica. Imã, não é imã, é imã, entendeu? Imã. Então, temos aqui uma paroxítona. Tudo bem? Agora vamos para a mesa. Primeiro passo é separar as sílabas da palavra. Mesa. Segundo passo é... Então, estou chamando feito a ordem, ó. Primeiro passo, separei as sílabas. Agora eu vou buscar a sílaba forte. Qual é a sílaba forte? Mesa. Mesa. E é também paroxítona. Tá. Agora eu quero que você lembre a regra de número 2. Qual é a regra de número 2? Olhe lá para o seu resumo e me diga, qual é a regra número 2? Lembra das 8? A de número 2 fala das paroxítonas. Você está olhando para as paroxítonas, tudo bem? Você está olhando para elas. Então, a minha pergunta é, paroxítonas, por que essa tem acento e essa não tem acento? Por que imã tem acento e mesa não tem, já que ambas são paroxítonas? Quando você olha para a regra de número 2, que é a regra das paroxítonas, o que está escrito lá? São acentuadas todas as paroxítonas, todas são acentuadas, vou até colocar aqui, todas, exceto as terminadas em A, E, O, em, ENS, não é isso? São acentuadas todas. Olhe para essa. Essa é terminada em A? Não, ela é terminada em AN. AN é diferente de A. AN é um som diferente de A. É por isso que, se você olhar para a regra das paroxítonas, imã tem que ser acentuado. Por quê? Todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as terminadas em A. Essa aqui é terminada em A? Não, ela é terminada em AN, por isso leva acento. Agora, olhe para mesa. Mesa. Mesa é paroxítona. É paroxítona, essa era. Agora ficou claro. Essa aqui é paroxítona terminada em AN.
E essa aqui é paroxítona terminada em A. É por isso que mesa não é acentuado e imã é. Entendeu? Em acentuação, e isso você vem estudando comigo, porque você está estudando fonética, na aula passada você viu isso comigo, o que vale é o som, não é a letra. Então é por isso, e você talvez nunca tenha pensado sobre isso, e é por isso que vem em prova esse negócio aí, é por isso que imã leva acento, que é paroxítona terminada em an, e não em a. Tudo bem? Essas são as três primeiras observações. Antes de eu fechar as observações, lembrando que as observações são detalhes que as bancas cobram desse assunto que parece muito fácil, mas que pode complicar. Aí eu vou vir com a quarta e última observação, que eu quero acrescentar ainda neste bloco, tá bom? Você vai acrescentar uma quarta e última observação para a gente aí treinar com o primeiro bloco de questões. Veja, nessa quarta observação, você vai fazer exatamente o que você fez ali. Você vai fazer aqui, ó. Você que vai me dizer agora, tá? A minha pergunta é, ó, pé. O acento de pé se justifica pela mesma regra do acento de mês? Então, ó, quarta observação importante. O acento de pé se justifica pela mesma regra do acento de mês? Vamos lá. E toda vez que você estiver diante de uma questão, se você quiser saber se a regra é a mesma, você vai lá, separa as sílabas da palavra. No caso de pé, eu não consigo separar. Por quê? Porque é um monossílabo. Uma palavra só, é uma sílaba só. E é um monossílabo, olhe para mim, olhe para mim. Ele é um monossílabo tônico ou ele é um monossílabo átono? Pé. É monossílabo tônico ou é átono? É forte? É. É tônico. Tudo bem? Tá. Qual é a regra do monossílabo tônico? Lembra? A regra dos monossílabos tônicos, que é a regra número 4. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Pé termina em E. Então, é acentuado. É um monossílabo tônico terminado em E. Tudo bem? Tá. Agora, o acento de mês. Vamos lá. Ó, mês. Lembra que eu estou perguntando se é regra igual ou regra diferente? Igual ou diferente? Vem. Igual ou diferente? Mês é monossílabo. E é tônico. Por que tônico? Porque é forte. Mês. Ó, mês. A regra é a mesma. Ora. Só que pé. Olha aqui. Pé não parece mais forte do que mês? Para o leigo, inicialmente, pé é mais forte que mês. Pé, mês. Só que não. Quanto à tonicidade, então, eu vou fazer assim, ó. Quanto à tonicidade. Pé e mês. No que diz respeito à tonicidade, ambos são iguais. Tônico, tônico. No que diz respeito ao timbre, é que eles são diferentes. Pé tem timbre aberto. Mês tem timbre fechado. E é por isso que pé parece ser mais tônico do que mês, mas não é não. É por isso que a justificativa do acento é a mesma.
Não confunda tonicidade, que a tonicidade é a distinção entre o que é forte e o que é fraco, com timbre, que é a distinção entre o que é aberto e o que é fechado. Então, o acento de pé e o acento de mês têm a mesma justificativa, só que um é de timbre aberto, o outro é de timbre fechado. E aí eu aproveito para tirar uma dúvida de uma aluna aqui do ao vivo, e ela me perguntou assim, então, ó, esse conceito de tonicidade é um conceito que vai ser importante agora nas questões. O que é tonicidade, Dri? Tonicidade é a diferença entre o que é tônico, que você aprendeu agora, e o que é átono. Tônico é o que é forte. Átono é o que é fraco. Então, se a gente for brincar de tonicidade, olhe para mim, olhe para mim. Sabe aquele exemplo lá? Aí eu estava ali resolvendo as frases, as palavras, aí a aluna me perguntou, Adriana, por que evitá-lo não é acentuado? O lo. Porque o A é acentuado e o lo não. Olha a regra dos monossílabos tônicos. Olha a regra dos monossílabos tônicos. Você está ligado na aula, né? Presta atenção. Olhe lá a regra. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Tá olhando para a regra? A, E, O. Esse lo não é terminado em O? É. Ele é um monossílabo. Ele é terminado em O. Por que ele não leva acento? Porque ele é, esse lo é um monossílabo átono. Não leva acento. A regra de número 4 é só ler a regra, só diz respeito aos monossílabos tônicos. E o que é tônico? Tônico é forte. Átono é fraco. Esse lo de evitá-lo é fraco. Eu até criei eu uso uma lógica para os alunos não esquecerem, que é assim, o fraco, quando é átono é fraco. Só o tônico que é acentuado, o átono não esqueça isso. O tônico que é acentuado, que é o forte, o átono é fraco. E como é que eu sei que é fraco? Fraco é aquele carinha que não tem personalidade. É fraco. É aquele que não tem personalidade, que muda de som. Por exemplo, o evitá-lo. O de evitá-lo é fraco, totalmente. Ele nem tem personalidade, porque quando você fala, ele vira o evitá-lo. Você não fala evitá-lo. Você fala evitá-lo, nem som de o ele tem, entendeu? Isso é dizer que ele é átono. E é isso que diferencia o monossílabo tônico, que leva acento, se terminado em A, E, O, do monossílabo átono. Tá bom? Pegou? Pronto. Ó, e um outro de que eu gosto é o polo. Polo. Por que o pô é acentuado e o lo não? Já que eu tenho dois monossílabos, ó, polo. Pô é o verbo e o lo é o pronome. Eu vou pôr o livro sobre a mesa, eu vou pô-lo. Por que pô leva acento? Pô leva acento por causa da regra 4. Monossílabo tônico terminado em O, de timbre fechado. Lo leva acento porque é tônico? Não, é átono. Ó, o pô é tônico, o lo é átono. Entendeu? Nenhuma banca vai te pegar depois dessa aula. Porque eu vou colocar aqui para você detalhes que a gente olha e às vezes não pensa. Entendeu? Então, ó, pegou? Dri, a regra número 4 diz respeito apenas a... Vou fechar agora e vamos para as questões. Regra número 4. Estamos nas observações finais. 4 observações finais.
Aprendi que a regra número 4 é a regra dos monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Aprendi que monossílabo tônico pode ter timbre aberto ou timbre fechado. Que mês é tônico igual a pé. Por quê? Porque os dois são fortes. Só que um é de timbre aberto, o outro é de timbre fechado. E o que seria átono? Átono é aquele carinha que é fraco. Então, por exemplo, ó, mês é fraco? Não, mês é forte. Mês é forte? Mês é monossílabo tônico? Por quê? Porque ele não muda de som, ó, mês. Agora, a preposição de. Ele foi morar na casa de Andréia. Tá vendo a preposição de? Por que de, o verbo, leva acento? Aí você vai começar a pensar, ó, tô indo embora. Por que o de leva acento, o verbo, e o de, preposição, não leva? Por que de, verbo, espero que essa árvore dê frutos? Por que o verbo de, vê se agora você consegue entender. Espero que ele dê frutos. Por que o verbo é diferente da preposição? Porque de é monossílabo tônico e de, preposição, é átono. É tão átono esse monossílabo aí, preposição de, que quando a gente fala, ele vira aí. Vou para casa de Andréia. Ninguém, independentemente aí da região em que se viva, em que se more, de onde você seja, pode reparar. O som é fraco. O E vira I ou deixa de ser forte. Entendeu? Por isso é átono. Tudo bem? Eu vou só jogar mais uma vinheta. Esse vídeo, ele trouxe 4 observações finais importantes. Agora sim, nós vamos da questão 13 a 20 e você com aquelas 8 justificativas ao lado, porque a gente só vai usar números agora.